O meu discurso será muito pequeno. Vocês percebem que tem poucas páginas. A democracia exige que a gente fale pouco. Não falei nem o nome da nossa prefeita de Contagem, porque não estava na minha nominata. Por isso que é difícil a gente... A democracia ela exige que a gente fale pouco e ouça muito. É muito melhor a gente ouvir do que a gente ficar pensando sozinho em fazer as coisas. E o dia de hoje, além de estarmos aniversariando 3 anos de mandato, do nosso 3º mandato, é um dia que muita gente nesse país pode comemorar. Primeiro, pela manutenção do Estado de Direito democrático nesse país. Segundo, com aquilo que nós conseguimos conquistar e colocar em prática nesse país política de inclusão social, que teve a participação de todos vocês. Teve a participação do povo, teve a participação do Poder Executivo, a participação dos ministros, a participação dos dirigentes sindicais, a participação do Congresso, Câmara e Senado. Porque muitas vezes as pessoas veem uma disputa de ideias ou de teses entre Poder Executivo e Poder Legislativo, e muitas vezes a imprensa já cunha que há uma guerra entre o Senado, entre a Câmara e o Poder Executivo. O que nós provamos nesses 3 anos de mandato é que a democracia ela é a arte do impossível e ela é a arte da competência, da convivência democrática na diversidade. Acho que não tem um cientista político que imaginou que depois do resultado eleitoral de 2022, que a gente pudesse tomar posse e governar esse país e conseguir aprovar a quantidade de coisas que nós conseguimos aprovar num parlamento teoricamente totalmente adverso ao governo. A nossa bancada chegou ao Congresso com 69 ou 70 deputados. Se somar toda a esquerda, não chegamos a 130, 140. Ou seja, num Congresso de 513 deputados e 81 senadores, quando o meu partido só tem 9. E mesmo assim, nós conseguimos aprovar coisas que muitos governantes, que tiveram muitas vezes a maioria do Congresso Nacional, não conseguiu aprovar. Eu poderia começar dizendo para vocês os meus agradecimentos pelo fato da gente ter aprovado a PEC da transição. A PEC da transição é uma coisa que poderia entrar no Guinness Book, pela competência política e pela tolerância política de todos os envolvidos. Porque o dado concreto é que a PEC da tolerância fez com que, pela primeira vez na história da humanidade e da democracia, alguém começasse a governar antes de tomar posse. E foi isso que permitiu a PEC da transição, garantindo que nós pudéssemos ter o dinheiro para melhorar a quantidade de dinheiro para a saúde, para melhorar a quantidade de dinheiro para a educação e para pagar, inclusive, uma parte da dívida deixada pelo outro governo. E vocês perceberam que nós não ficamos falando mal do outro governo. Quem condenou a minha transição foi o Alckmin. E a transição apenas retratou com a fidelidade aquilo, porque quando a gente é eleito, a gente não é eleito para ficar falando mal do que estava. A gente é eleito para fazer as coisas que ele não soube fazer. E fazer com mais competência. E é isso que nós nos propusemos a fazer. Por isso, eu fico muito feliz quando a gente pode constatar que a gente vive a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos da nossa história. Parece impossível, Cristóvão Buarque, mas nós conseguimos esse feito. É a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real. É o maior aumento da massa salarial desde que se começou a fazer pesquisa.
é o maior número de emprego com carteira profissional assinada da nossa história. E é o menor desemprego da nossa história. Se eu for falar de cada ministério, e a gente vai ter que mostrar esse ano ao povo brasileiro, uma comparação, o que foi esses 3 anos com os 8 anos antes de nós, para que a gente possa fazer uma fotografia para cada pessoa saber o que aconteceu nesse país. Um fato inusitado desse ano é que todas as previsões pessimistas faladas no mês de janeiro, que as coisas não iam dar certo no Brasil, todas foram derrotadas. Todas as previsões foram derrotadas. E quem estiver apostando outra vez no negativismo, vai perder outra vez. Vai perder outra vez. Então, companheiros, esse ato de hoje é uma exaltação, sabe? É esse momento que estamos vivendo. É esse momento de manutenção do Estado de Direito democrático, ao acompanhar o comportamento da Suprema Corte, que foi um comportamento magistral, em que não se submeteu aos caprichos de ninguém, e que pode permitir que, quando você exerce a democracia, a gente pode ver as coisas acontecerem da forma mais previsível possível. Por isso, minhas queridas companheiras e companheiros, 8 de janeiro está marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas. Os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção. Os que planejaram os assassinatos do presidente e do vice-presidente da República e do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Os que exigem cada vez mais privilégios para os super ricos e menos direito para quem constrói a riqueza do Brasil com o suor do seu trabalho. Vitória sobre os que não hesitaram em desmantelar outra vez as políticas de inclusão social e devolver o Brasil ao mapa da fome. Os inimigos das conquistas dos mais carentes, da classe média e da classe trabalhadora. Os traidores da pátria, que conspiraram contra o Brasil para causar o caos da economia e o desemprego de milhões de brasileiros. Eles foram derrotados. O Brasil e o povo brasileiro venceu. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!